Como é difícil. Como é difícil você pegar as situações, essas situações que as pessoas que fizeram com você, conosco, comigo, e automaticamente liberar o perdão. É uma coisa que a gente acha assim, poxa, como? Isso não pode acontecer porque está dentro de nós. Esse pecado original, esse espírito de vingança, essa vontade de olho por olho, dente por dente, não tem lógica. Quantas vezes nós se alegramos isso quando aquelas pessoas que nós rotulamos que somos nossos inimigos, que nos ofenderam, nos machucaram, ou até mesmo as pessoas que nós amamos na nossa casa, e isso a gente começa a ter um espírito de vingança, a gente começa a se alegrar quando a desgraça vai cair na vida daquela pessoa. Isso, povo de Deus, é falta de amor, é falta de perdão, é falta de Deus. Não tem como se não for pelo jejum, pela oração, pela vigília, pelo um grupo de oração, pela imposição de mãos. Você vai ficar dando tempo, e isso não vai sarar. Apenas vai camuflar aquilo. Você está camuflando uma tristeza, uma mágoa, um ressentimento, um ódio, uma vingança que está dentro de você. Isso não sai se não for pela força divina, pela força de Deus. Liberar esse perdão é graça de Deus. A gente pergunta, por que eu devo perdoar tanto essas pessoas que fizeram isso comigo? Por você. A pessoa que mais ganha com perdão é você, sou eu. Quem libera o perdão é você. Olha, eu tenho testemunhos e casos de ver pessoas que, quando liberaram o perdão, foram curadas de câncer. Quando liberaram o perdão, foram curadas de leucemia. Quando liberaram o perdão, começaram a prosperar na sua vida financeira. Quando liberaram o perdão, receberam curas, milagres e prodígios. O povo de Deus se trava. A falta de perdão, ela trava aqui, ó. Ela se fecha. Eu lembro disso de mim. Quando eu liberei o perdão em situações da minha vida que foram difíceis inocentar as pessoas, quando a gente libera esse perdão, as portas abrem. As portas de cura, de bênção, de libertação, vida financeira, espiritual, familiar, as portas se abrem. Nós vamos ver numa palavra agora ali, e nós vamos refletir isso muito melhor. Quando você está com a falta de perdão, fecha. Não há chuva de bênçãos sobre você. E o segundo caso, povo de Deus, só lembrando, ninguém consegue liberar o perdão se não for pela oração. Se não rezar, eu decido inocentar. Jesus fez isso no alto da cruz. Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. Povo de Deus, se as pessoas que te machucaram soubessem que elas iam te machucar e te ofender, mas são pessoas da igreja, são pessoas disso, são pessoas daquilo, mas não são pessoas que vivem a palavra de Deus. Quando eu vivo, quando eu rezo, tenho vida de oração, eu tenho que pensar muitas vezes antes de tomar a decisão de falar aquilo. Por isso que nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. E nós não devemos achar algo bom na pessoa para nós sentar. Não, devemos decidir. Eu decido. Eu decido por amor a Deus, por vontade de Deus, vou perdoar. Se essa pessoa não me perdoar, amém. Se essa pessoa não querer mais conversar comigo, amém. Se essa pessoa não aceitar o meu perdão, amém. Existem várias formas de você liberar o perdão. Você pode liberar o perdão olho a olho, a ocular. Você pode liberar o perdão numa atitude de confissão. Você pode liberar o perdão para essa pessoa numa oração diante de Jesus do Santíssimo Sacramento. No momento da oração, no momento de lágrimas, você pode liberar esse perdão. Então, é preciso liberar. Liberar é tirar. E a falta de perdão, quando você não perdoa, você está colocando lixo dentro de você. Lixo. Como o Papa Francisco dizia, né? E eu falei isso já, nós que cansamos de pedir perdão a Deus, Deus nunca cansa. A gente cansa de todo mundo, né? E o segundo caso, povo de Deus, é se perdoar. Tem muitas pessoas que acham que toda desgraça que acontece na vida dela é culpa dela. Fica se condenando.
fica se maltratando, se julgando. Eu sou uma desgraça, eu sou uma aberração, eu sou mesmo uma destruição para mim mesmo, eu não consigo fazer aquilo, eu não consigo ser isso, essa graça eu não consigo. E a gente fica ali se maltratando, se julgando, se apunhalando, se destruindo a nós mesmos, achando que tudo que é ruim, tudo que é desgraça aconteceu é culpa minha. A minha família está assim porque é culpa minha. Os meus filhos estão assim porque é culpa minha. Eu estou vivendo isso que é culpa minha. Eu estou comendo o pão que o diabo amassou. Povo de Deus, pode até ser culpa sua. Você pode até ter propositado para essa situação. Você pode até ter cooperado, ajudado a isso acontecer. Mas você não tem o direito de viver na culpa. A culpa é diabólica. A culpa é do mal. Arranca esse sentimento de culpa dentro de você em nome de Jesus. Muitas pessoas ficam aí se condenando. A minha vida financeira está assim por causa disso. A minha vida sentimental está assim por causa disso. Sou eu que sou assim mesmo. Eu que não mudo assim mesmo. Para! Tem aquela música. Pare de se maltratar. Pare de se condenar. Experimenta hoje se perdoar. Se perdoar não dói, não machuca, não fere. Se perdoar cura. Você vai tirar de você esse peso de achar que tudo aconteceu. O que tem de pessoas aí, fulano morreu porque foi culpa minha. Aquele acidente aconteceu porque foi culpa minha. Aquela pessoa está vivendo aquela situação porque é culpa minha. Beleza, povo de Deus. Você pode até ter dedo seu ali. Mas nós não temos o direito de se condenar. O Senhor Jesus nos dá a perfeição do seu amor, a misericórdia. Vira a página. Vira a página. De todo bem, de todo mal, Deus tira um bem maior. Vira a página, povo de Deus. O que você fez, o que você se condena, se maltrata, já passou. Agora é hora de experimentar tempos novos, vida novas. Renovação, transformação. Agora é um caderno novo, branco, limpo. Muitas pessoas ficam aí se maltratando, ficam aí se condenando, se julgando, se rebaixando, se levando para baixo. Isso não adianta nada. Você só fica se fechando para a graça de Deus, se fechando para ser usado por Deus, para que o Espírito Santo te use. Você fecha o coração, fecha a sua vida, se fecha com outras pessoas e vai levando, empurrando a sua vida, se maltratando, até um dia você morrer. Tem muita coisa para mudar na sua vida, povo de Deus. Tem muita coisa para ser transformado. O que você viveu, o que você está acontecendo. Agora é tempo de mudar. Se perdoa. Leandro, mas eu não consigo ser assim, eu não consigo ter essas virtudes, eu sou fraco mesmo, eu tenho esses pecados. Amém. Reconheça isso debaixo da cruz do Senhor, clama o teu sangue, a tua misericórdia e vira a página. Não fica acorrentado, não fica amarrado nas coisas que você fica achando que tudo é culpa sua. Muitas vezes a gente fica achando isso é culpa minha, isso é culpa minha, isso é culpa minha. Isso acontece porque eu sou assim, é eu que sou assim mesmo. Foi eu que desobedeci, eu que fiz aquilo. Amém, povo de Deus. Então vira a folha. Se perdoa. Reconhece o seu limite, o seu pecado, a sua miséria e vira a página. Deus não quer que você fique vivendo assim, essa vidinha de ficar se rastejando. Aquela mulher pecadora, quando chegou aos pés de Jesus, cometido o pecado do adultério, da prostituição, ela carregava esse ressentimento no seu coração. Não somente ela sentia-se condenada, não somente ela sentia julgada pelos fariseus, escribas, doutores da lei, mas ela carregava dentro do coração aquilo que Jesus conseguiu ver dentro dela. Por isso que ela se rastejava, por isso que Jesus levantou a mão. Às vezes ela tinha facilidade, ela nem se preocupava muito o que o povo ali achava dela, mas ela carregava um sentimento de culpa tão grande. Se condenava. Achava, eu tenho que viver as mínguas mesmo. Eu tenho que viver a prostituição, eu tenho que viver isso. Eu tenho que viver comendo as migalhas do chão mesmo. Por quê? Porque eu que pequei, eu que errei.
Amém. Mas eu tenho um Deus que tudo pode ser mudado. A função, o amor de Jesus é isso, é salvar. O tema da palavra de Deus é salvar. E a salvação vem pelo perdão. Jesus morreu na cruz para perdoar. Não importa o grau do seu pecado, não importa o grau do seu erro, ele veio para perdoar. Tudo tem perdão diante da misericórdia do Senhor, povo de Deus. Tudo. E naquele momento, quando Jesus estendeu as mãos para aquela mulher, ela se sentiu o quê? Ela se perdoou. Jesus olhou para ela e falou: mulher, quem te condenas? Ela mesma estava dizendo: nenhuma dessas pedras aqui que iria ser jogadas em mim ia me ferir tão grande como a maior pedra do meu coração. A maior pedra que existe, que nos fere, somos nós mesmos. Nós mesmos que temos a arma, a pedra do nosso coração. Muitas vezes nós mesmos somos os nossos maiores inimigos. Nós mesmos que vivemos essa vida de ficarmos nos maltratando, de ficarmos nos julgando, nos rebaixando, nos levando a submersos, a inferiores. Nós mesmos, aquela mulher mesmo, na sua desgraça, ela mesma ali se sentia tão indigna, impura, incapaz de sair daquela situação. Quantas vezes você se sente assim, incapaz de sair dessa situação que você está vivendo, incapaz de sair, de mudar esse momento, essa vida, vamos dizer assim, esse ápice dessa escuridão que você está vivendo? Se perdoa. Tira agora os chicotes, as facas, os punhais. Tira agora as armas da sua mão. Não fica mais se condenando. Não fica mais se julgando. Não aponte o dedo para si mesmo. Mergulhe agora aos pés de Jesus. Levante os seus braços para o Senhor. Deixe agora que o Senhor te levante e diz: vai e não tornes mais a pecar. Quem te condenas, meu filho? Eu que sou Jesus Cristo. Eu que sou Deus, que sou o único que tem o poder de julgar, eu não te julgo. Então não se condena. Não fica achando que toda desgraça que aconteceu na sua vida ou está acontecendo é culpa de você ter feito aquilo. Como eu disse, pode até ter dedos nossos, porque nós somos pecadores sim, mas você não pode paralisar na culpa. Você tem que progredir no perdão. Vira a página. O que você errou, com perdão, começa a fazer agora o certo, em nome de Jesus. E o terceiro passo, povo de Deus. O primeiro é liberar o perdão. Perdoar as pessoas. O segundo é se perdoar. E o terceiro é perdoar. Tem muitas pessoas que acham que muitas coisas acontecem na sua vida é culpa de Deus. É verdade, não é? Então nós precisamos perdoar a Deus. É esquisito isso, não? Como assim, Leandro, perdoar a Deus? Tem muita gente que rebela contra Deus. Tem muita gente que se afasta da igreja porque fica chateado com Deus. Tem muitas pessoas que decepcionam com Deus. Tem muitas pessoas que começam a xingar a Deus, que começam a blasfemar contra Deus, porque se rebelam. Situações que aconteceram na sua vida e se rebela contra Deus. Você pega uma pessoa, tem até um filme, né? Acho que são aqueles corajosos. Depois, se vocês puderem assistir, assiste. Muito bonito, são corajosos, são os policiais lá. É um filme... É um filme de Deus mesmo, 100% de Deus. E lá um rapaz, ele perdeu a sua filha, né? E naquele momento ali, ele tentou se rebelar contra Deus. Por que uma criança, ele não lembra a idade que ela tinha, 8, 9, 10 anos, não lembro. Eu perder a minha filha assim, tragicamente, né? Eu sou um homem que temente a Deus, um homem que vive a palavra de Deus, eu sou um homem que está na igreja, um homem que ajuda as pessoas, eu sou um homem que tenta ajudar o próximo, eu sou um homem que tenta viver a palavra de Deus, participo de grupo, vamos dizer assim, participo de grupo de oração, estou em pastoral, estou aquilo,
vivo. E como é que essa desgraça acontece na minha vida e logo com a minha filha? De 8 ou 9, 10 anos, não lembro. Como? E naquele momento ele tentou se rebelar contra Deus. Dizer, por que o Senhor levou minha filha? Por que você fez aquilo? E quando entra a raiva, e quando entra ali o ódio contra Deus, porque quando a gente quer se rebelar contra Deus, a gente precisa de botar a culpa em alguém. Quando a gente não acha em ninguém, quando a gente não põe a culpa no próximo, quando a gente não põe a culpa em nós, a gente põe a culpa em Deus. Por isso que existem 3 etapas do perdão. Ou a culpa é de alguém, ou a culpa é nossa, ou a culpa é de Deus. Alguém tem que levar a culpa de alguma situação. Quando a raiva entra, a vingança entra a rebelar contra Deus, ele fecha as mãos. Naquele momento ele abre e diz, obrigado, Senhor. Rebelar contra Deus, povo de Deus, não vai adiantar nada. Põe no seu coração que Deus é amor, que Deus é Pai, Deus é misericordioso, Deus é vida. Deus te deu o presente da sua vida para que você tenha uma vida em abundância. Deus não é mau, Deus não castiga. Deus não tem culpa de nada. Muitas pessoas precisam aprender e não sentar isso. Tira do seu coração isso. Tem muita gente com raiva de Deus. Que às vezes aconteceu situações na sua vida, na sua casa. Em situações que você, às vezes tem gente... Eu conheci um testemunho uma vez que uma pessoa perdeu uma parte do seu membro. E ela ficou chateada com Deus. Senhor, eu servia o Senhor, eu fazia isso, eu fui canal de graça para as pessoas. E aquela mágoa com Deus foi paralisando as bênçãos de Deus na vida dela. E ali ela foi se fechando, eu vou ficando doente, dando doente, até chegar um dia, o Espírito Santo, essa pessoa decidir na oração, no amor, na vida cristã, em lágrimas, eu decido em não sentar a Deus porque não tem culpa disso. Tem muitas pessoas que estão rebeladas com Deus. Tem muitas pessoas que estão achando que coisas que acontecem na sua vida são castigo de Deus. É dedo de Deus, Deus que é mal, Deus que não me ama, é isso, é aquilo. Por que Deus deixou isso acontecer? Por que isso foi acontecer logo comigo? Eu servia a Deus, eu era temente a Deus. É uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa boa, aquelas pessoas são pessoas boas. Por que essa maldade no mundo? Tem muita gente que fala, por que isso acontece? É culpa de Deus. Não é. Deus nos deu a liberdade. Nós temos a liberdade de escolha, de fazermos o que quisermos, o que achamos e o que pensamos. Há uma diferença em quem quer ser guiado pelo Espírito, quem quer fazer a vontade de Deus e quem quer fazer a sua vontade. Sabemos que todo caminho, toda decisões que a gente toma tem uma consequência. E você hoje precisa perdoar a Deus. Você hoje precisa inocentar a Deus. Tudo que vem do coração de Deus é puro. Puro. 100% puro. Tudo que vem do coração de Deus é lindo. É maravilhoso. Tudo que vem do coração de Deus é sincero. É bondoso. Inocenta ao Senhor. Perdoa agora, Jesus. Libera agora esse perdão ao Senhor, porque essa falta de perdão está te machucando. Essa falta de perdão agora está te condenando. E, povo de Deus, para finalizar, eu quero abrir rapidamente com vocês em Eclesiástico, capítulo 28. Eclesiástico, capítulo 28, versículo 1. Eclesiástico, capítulo 28. Isso acontece demais, espírito de vingança. As pessoas estão com espírito de vingança. Eclesiástico, capítulo 28, versículo 1. Eu vou ler do 1 até o 4. Diz assim: aquele que quer vingar, sofrerá a vingança do Senhor. Quem guardará cuidadosamente os seus pecados? Perdoa ao teu próximo o mal que te fez, e teus pecados serão perdoados quando pedires. O homem guarda rancor contra outro homem e pede a Deus a sua cura. Não tem misericórdia para com o seu semelhante e roga o perdão dos teus pecados. Rapidamente, olha só,
perdoa o teu próximo o mal que te fez. Perdoa. O mal que te fez. Você está perdoando o mal que ele te fez. E ele diz o seguinte: o homem guarda rancor contra outro homem e pede perdão a Deus a sua cura? Como? E ele diz ainda: não tem misericórdia com teu próximo e roga o perdão dos teus pecados? Povo de Deus, é impossível. Jesus ensinou isso, os apóstolos, a palavra de Deus, tudo fala sobre, envolve em cima do amor e do perdão. João dizia: quem muito ama, muito perdoa. Ou seja, como você diz que ama a Deus e odeia o seu irmão? Os apóstolos, discípulos, toda a palavra de Deus já proclamava isso. O livro de Eclesiástico nos ensina isso. Como você... Ele diz assim: perdoa o teu próximo mal que te fez. A gente muitas vezes não quer liberar o perdão porque vem entre o orgulho, entra a vaidade. Ah, se eu perdoar eu vou me rebaixar. Se eu perdoar, aquela pessoa vai montar em cima e vai fazer tudo de novo. Se eu perdoar, eu vou abaixar a guarda. Se eu perdoar, a pessoa, eu vou me mostrar meu lado fraco. Se eu perdoar, eu vou ter que me humilhar para aquela pessoa e eu não vou mostrar mais a credibilidade. Eu tenho que manter uma postura firme. Para com isso, povo de Deus. A palavra de Deus diz assim: um homem guarda rancor contra outro homem e pede a sua cura. Por isso que você está doente. Por isso que pessoas estão doentes, curas, doenças físicas e espirituais, por falta de perdão. Vem uma doença, vem outra. Já reparou? Tem gente que tem assim. Tá doente agora, vem outro, vem outro. Quando a doença é um problema, é outra, é uma outra coisa. Aí vem na saúde, depois vem na financeira, vem na família, vem no filho. Aí vem na casa, vem aqui, nunca para. É aqui dentro, o povo de Deus é aqui dentro. Não adianta a gente mentir para ninguém, não. Você está mentindo para você mesmo. Tem mágoa, ressentimento, tem raiva, tem vingança, tem ódio. Tem coisas, que situações acontecendo na sua vida que você não quer ver. Leandro, mas é difícil. E é mesmo? Quem falou que é fácil? Por isso que tem que rezar. Ninguém consegue liberar o perdão, perdoar as pessoas se não rezarem. Se você ficar sentado na sua casa, ficar lá na sua vida, ficar fazendo as coisas... Não é mágica, perdão não é passo de mágica. Pum, perdoei, não é. É uma decisão, é lágrimas, é oração. É você ajoelhar nos pés de Jesus e querer. E ele falou: como você quer cura se você não perdoa o seu irmão? Não tem como, povo de Deus. É palavra, Eclesiástico, tá aqui, ó. E ele diz o seguinte: um homem guarda rancor contra outro homem e pede a sua cura? Impossível. Quem não ama o seu irmão não ama a Deus. Quem muito ama, muito perdoa. Você pode ser, não são todas, mas tem doenças que às vezes está em você, está em nós, por falta de perdão, por rancor, por raiva, ressentimento. Por às vezes você precisa perdoar alguém, às vezes você precisa pedir perdão a alguém, ou às vezes você precisa se perdoar ou perdoar a Deus. Leandro, como faço? Grava isso agora. É o ápice de tudo. O primeiro passo para você pedir perdão, se perdoar e perdoar a Deus, não é você procurar as pessoas, não. É você procurar a Deus numa confissão. Procura um sacerdote. Ajoelha aos pés desse sacerdote. Derrama suas lágrimas e diz: Padre, aqui nesse confessionário, o Senhor, como a pessoa de Jesus, e eu quero agora pedir perdão para o fulano, para o ciclano e para o fulano. E eu também quero perdoar, quero liberar. Por que pedir perdão? Porque a gente também peca. A gente também maltrata, a gente também julga, a gente também faz o mal, a gente também condena, a gente também arma contra as pessoas, a gente também persegue, a gente também fofoca, a gente também machuca, ofende as pessoas. Ofende. Então, primeira coisa, Padre, na pessoa de Jesus, como o Senhor está, eu quero agora pedir perdão por fulano, por ciclano, fulano, porque eu fiz isso. Eu quero pedir perdão agora, na confissão. Depois, agora eu quero perdoar, Padre. Eu quero perdoar o fulano que fez isso comigo, o ciclano. Você não vai lá para justificar, não. Para ficar falando para o padre, não. Você vai lá para falar, jogar para fora, parar de ruminar isso. E agora, Padre, eu quero agora perdoar a fulana, o ciclano, o beltrano que fez isso.
sem rejustificar. Não, não, não. Você vai lá para perdoar, pedir perdão. E por último, se tiver no seu coração, eu também quero perdoar a Deus, porque eu acho que muita culpa foi coisa de Deus, Deus não tem nada a ver isso. E eu também quero me perdoar. O Padre, na sua graça ali, pelo ministério da igreja que foi concebido, eu te perdoo todos os seus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Ele vai te perdoar, Ele vai te conceder essa graça, porque é Jesus Cristo que está te perdoando. Naquele exato momento, se o Espírito Santo te levar a você ter um encontro com essa pessoa, amém, você vai de uma forma ocular e vai pedir perdão, vai abraçar, vai reconciliar. Tem pessoas que o Espírito Santo, que Jesus nos pede para reconciliarmos, voltarmos a amar, a conversar, a brincar, a conviver com elas. Amor de Deus, o amor de Deus nos uniu. Essa é a palavra de Deus. O amor de Deus nos uniu. O amor de Deus nos une, povo de Deus. Nos une. A vingança, o ódio, nos separa. Se muitos casamentos, amizades, pessoas aí tivessem amor, não teria divórcio, não teria separação. Muitas coisas estão se acabando pela falta de amor e perdão. Ninguém quer mais perdoar. Ninguém quer mais liberar o perdão. Ninguém quer dar outra chance para as outras pessoas. A gente quer as chances para nós, mas não queremos para as pessoas. Busca a confissão. E para finalizar, ele diz o seguinte: não tem misericórdia para com teu semelhante e roga o perdão dos teus pecados? Eu faço assim comigo, povo de Deus. Quando eu preciso perdoar alguém, eu disse: eu, Leandro Filho, sou tão cabeça dura, sou tão ignorante, tenho um coração duro, preciso mudar muito, preciso rezar muito, preciso ainda converter muito. Eu sou assim. E a gente vai indo nessa miséria, nessa situação de pecado, e eu falo assim: poxa, eu tenho tantas traves nos meus olhos, eu tenho tantas traves no meu coração que precisa ser mudado, né? Então os meus irmãos também precisam desse perdão. Se eu quero a graça para mim, se eu quero a cura para mim, eu não posso ser egoísta, pensar somente em mim. Muitas vezes nós somos egoístas. Muitas vezes nós somos assim meio egocêntricos, pensamos somente em nós. Eu quero ser curado, eu quero ser libertado, eu quero bênção, eu quero graça, eu quero prodígio. E meu irmão, Deus ama todos, povo de Deus. Ama todos, todos nós. Grava no seu coração. Um homem guarda rancor contra outro homem e pede perdão a Deus, sua cura. Ou seja, hoje a palavra de perdão diz: muitas curas, libertações, milagres e prodígios vêm através do perdão. Eu já presenciei várias curas físicas, libertações, milagres através do perdão. Quando as pessoas perdoam umas às outras, quando as pessoas se perdoam, ou quando elas se perdoam a Deus, milagres acontecem. Cura física, milagres, prodígios. Não esqueça que a falta de perdão paralisa tudo na sua vida. Tudo, gente. Não adianta você estar na igreja e fazer uma coisa ou outra se você não perdoa. O que tem de gente que está aí na igreja, o que tem de gente que está aí morrendo, afastado da palavra de Deus, afastado da igreja, que está morrendo às mínguas por falta de perdão. Lembra-se, a gente nunca vai encontrar algo na pessoa para perdoar. A gente vai inocentar elas, porque é isso que o Senhor nos fez. Perdoa, porque eles não sabem o que fazem. É assim que nós devemos viver. E quando a gente perdoa, a gente é curado, a gente é libertado. Pede a Deus. Tem muita chuva de bênção que está travada no céu pela falta de perdão. Pede hoje em oração. Busca essa oração. Chega de ficar prolongando esse tempo. Vai em busca de pedir perdão, de se perdoar, de aceitar o perdão de Deus. Tem pessoas que nós vamos perdoar e o Senhor pede para que nós não convivamos mais com elas. Isso é normal. Tem pessoas que a gente perdoa e a gente não vai ter mais o convívio com essas pessoas. Mas tem pessoas que nós precisamos perdoar para reconciliar e voltarmos a viver o amor de Deus. Nunca esqueça que quem muito ama, muito perdoa. Jesus sempre vai te perdoar, sempre. E Deus ama todos. Deus não faz distinção de pessoas.
Do mesmo jeito que Deus te ama, Ele ama as pessoas que também te machucaram. Se perdoe, se ame, pare de se maltratar. Perdoa a Deus, perdoa o próximo. Assim, chuva de bênçãos vai acontecer na sua vida. São Padre Pio, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe e o perdão desça sobre você hoje, em nome de Jesus.